Tivemos então essa primeira rodada de pit stops, como eu comentei, e aí a galera de médios ia um pouco mais longe, e foi, né? Hamilton foi o primeiro a parar, como eu falei, na volta 17, 10 voltas depois, eu digo primeiro a parar da turma ali da frente, né? Depois, Norris parou na 18 e Piastri parou na 19, tá? Sendo que o Norris parou antes, e parar antes é a melhor estratégia, porque você devolve o cara na frente. E aí, devolveu então o Piastri na 19. Mas tudo isso estava pensado para o cenário, porque o Piastri era segundo no grid e o Norris era primeiro, né? Então você tem que lembrar que isso foi pensado ontem nesta situação. Verstappen e Sainz pararam na 22, criando o chamado offset, e aí ficamos, será que é uma boa pergunta, uma boa estratégia? Porque você fica mais tempo, você toma undercut de todo mundo, mas então você tem pneus 5 voltas, ou 4 ou 3, mais novos, tendo vantagem para vir para cima e ultrapassar. Na Hungria, é meio complicado, né, de ultrapassar. Se fosse em Monza, se fosse em Spa, você fala, beleza, é nóis, né, vai passar. Mas na Hungria não é tão simples assim. Alonso perdeu bastante tempo para passar o Hülkenberg com uma Haas que vem andando frequentemente, né, frequentemente melhor do que a Aston Martin. Hoje não foi o caso, mas isso vem acontecendo nos últimos 5, 6 grandes prêmios, né, e o Verstappen veio então, justamente por ter ficado mais tempo, tomou o undercut aí, veio para cima para ultrapassar o Hamilton, veio tirando a diferença com pneus mais novos, naturalmente, e um carro que está rendendo mais, né? Eu acho que a Mercedes hoje andou mais perto da Red Bull, mas o carro da Red Bull ainda está rendendo mais. Verstappen tentou passar o Hamilton teve uma travadinha, o Verstappen chegou a colocar o carro à frente na curva 3, parece a 2, né? Mas é a 3, e no segundo lance deu uma esparramada, foi lá fora, e aí, neste momento, ele perdeu o que os ingleses chamam de momentum, né? Porque era o momento dele. E aí, dali para frente, já não teve mais tanta ação para vir para cima do Hamilton nesse stint, né? Aconteceria depois, mais adiante, a gente sabe. Foco de polêmica, mas não aconteceu de cara. E perdeu aquele, né, o embalo do que vem vindo, né? A distância, o pique mesmo do rolê de corrida. E acho que a equipe falou, não, agora espera, porque também agora, se não desse jeito, você vai acabar com seus pneus, né? Sem conseguir passar o Hamilton, o Verstappen vinha, então, as McLarens indo embora, e o Leclerc veio chegando. O Hamilton parou na 41, o Leclerc copiou a estratégia, e o Verstappen, mais uma vez, ficou. Mais uma vez, a Red Bull mirando em criar esse offset de pneus. Deixou ele na pista, e aí foi o que aconteceu. Ele ficou, depois ele veio para passar o Leclerc, e depois ele veio para passar o Hamilton. Já vai chegar lá. O Piastri na frente cometeu o famoso no tênis, né? Erro não forçado, foi lá fora. Nisso o Norris deu uma chegada, eles tinham uma vantagem maior. O Norris deu uma chegada e o Verstappen estava pistola, falando, pô, é impressionante como vocês me deixam tomar undercut. Depois eu tenho que ficar brigando por posição na pista. A Ferrari parou o Leclerc antes, como eu falei, para dar esse undercut, e o Verstappen ficou pistola. O Verstappen reclamou bastante no tempo, bastante mesmo no rádio hoje, tomou até um sossegalhão. Depois se escrevam aqui nos comentários qual foi a frase que o GP falou pro Verstappen na corrida, que vocês estavam zoando aí, que eu vi que vocês estavam zoando. E deixa eu fazer uma pausa para falar um negócio, uma pausa para tomar água e uma pausa para falar um negócio para vocês, que a Conja já fez sinal ali. É para eu pedir superchats, né? Porque nós temos que jantar depois. Então, assim, a gente sempre, eu e o Houston, temos 2 famílias para alimentar. Aqui é eu, Conja e o gato, lá é o Houston, Conja dele e 5 crianças, entendeu? Então, vocês, por favor, mandem seu superchat para a gente pedir as pizzas. Somos arrimo de família, beleza? Continuando. Só você não tá entendendo, porque você manda o superchat, a gente responde a pergunta, e com o dinheiro do superchat a gente pede pizza, tá? Não tá explicado? Tá? Então já fez sinal ali que ela tá com fome. Todo mundo aqui que sabe como é que é quando o Conja tá com fome. Continuando. Norris, então. A McLaren trouxe o Norris antes e o Piastri foi instruído a dar tudo que tinha. E aqui começa a lambança estratégica da McLaren. Por quê? Porque eles tinham uma vantagem razoável para o Hamilton. Hamilton não era uma ameaça. Não era uma ameaça concreta. Claro, cometeu uma besteira no pit stop, o pit stop demorar, voltar no tráfego, não sei o quê, né? Tudo bem. Mas naquele momento não era uma ameaça real. E é o que fez a McLaren. Chamou o Norris antes e deixou o Piastri na pista 2 voltas a mais. Por quê? Por receio, naquele momento, de que eles voltassem juntos. Porque se eles voltassem juntos, dividindo o mesmo pedaço de asfalto, provavelmente eles iam disputar, ainda mais que estava valendo vitória.
O que mostra a tibieza, a fraqueza, a falta de pulso, a falta de tenência da McLaren com seus pilotos, porque ela fez isso para separá-los e com isso devolveu o Norris, devolveu o Piastri muito atrás, porque ele ficou 2 voltas na pista de pneus velhos, com o outro andando depressa de pneus novos, ficou para trás. Quando voltou, tinha uma semana, 4,5 segundos atrás, e aí o Norris começou a apertar o ritmo, levaria essa diferença a 6. Então, o que aconteceu? Aí eles falaram no rádio, a gente vai administrar isso depois. E começaram a pedir para o Norris tirar o pé para o Piastri alcançá-lo e passá-lo. Aí a gente entra aqui numa questão complicada, que é o seguinte. Todos nós ligamos a televisão para assistir a briga de 20 pilotos com 10 carros diferentes, cada um 2 por equipe, para ver quem é o melhor. Então é um anticlímax se a gente vê pilotos cedendo a posição. Sempre foi. Por outro lado, a gente sabe que pilotos precisam de ajuda de companheiro de equipe. Ainda mais num campeonato como esse, a McLaren vai precisar trabalhar com os 2 carros para tentar alguma coisa contra a Red Bull. Corre com um só. Corre com um só, você está dizendo, Rodrigo, a Red Bull tem um carro só, porque é sentido figurado que eu estou dizendo aqui. A Red Bull tem 2 carros, mas o Sérgio Pérez não está fazendo a parte dele e é por isso que possivelmente vai perder o emprego antes do final do ano. O que acontece? Hoje o Norris ia responder para o mundo, e eu escrevi isso no Twitter, se ele era o funcionário do mês ou se ele era um piloto feito do mesmo material de Alonso, de Hamilton e de Verstappen, que no fundo, lá na rapa do tacho, tem esta psicopatia individualista, egoísta e assassina que todo grande campeão tem em qualquer esporte. Então, funcionário do mês, cara bonzinho, não ganha campeonato. No fim, na beira do abismo, o cara tem que ser FDP. Então o Norris hoje, não sei, viu? Se Lando Norris fosse uma ação na bolsa, hoje eu estaria pensando seriamente se eu ia manter ela na minha carteira.